É sempre uma alegria estarmos juntos na presença do nosso Deus. Queridos, nós às vezes precisamos pensar um pouco a respeito da vida que levamos, do ministério que ensinamos, desejamos, e a questão da avaliação daquilo que nós estamos fazendo, vivendo, é essencial, tanto para a melhora, quanto para a ruína, quando ela é negligenciada. Abra a palavra, por favor, a Bíblia Sagrada, no livro de Salmo 90, 12. 95. Salmo 90 e o verso 12. Um voluntário, possa ler bem alto, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Será que a igreja pode ler juntamente conosco? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos. Na maioria das vezes, os salmos eram escritos por homens maduros. Então eu entendo com isso que esse salmo ele foi escrito no período de maturidade da pessoa. Então, primeiro, a sua vida vale a pena ser vivida. Amém? Amém. Diga para alguém aí, parece uma redundância, mas eu queria que você dissesse: vale a pena viver. Diga mais uma vez. Eu tenho falado bastante isso, irmãos, e às vezes a gente não entende. As pessoas veem na falta de reflexão é como se fosse algo para maquiar aquilo que nós vivemos. Então o salmista, na sua maturidade, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Amém? E talvez vocês não tiveram ainda essa experiência. E quando eu era pastor de Natal, uma vez eu vi uma coisa interessante. A igreja fez uma faixa, bem humilde, daqueles plásticos de saco de trigo, mas estava lá, eu não lembro agora, que já faz mais de 5 anos isso. Diz assim: a Igreja de Deus no Brasil parabeniza o pastor Osivaldo pelos seus. Aí botou um número. Amém. O Wilson fez aniversário domingo, não foi, Wilson? Alguém tem um aplicativo de uma calculadora aí? Quem tem uma calculadora no celular ou no seu tablet? Tem aí? Sabe usar, irmã? Agora eu vou queimar o Wilson. Quantos anos, Wilson? 3,6. Multiplica aí, irmã. Uma média, tá, Wilson? 36 vezes 365 dias. Eu não estou levando em conta o ano bissexto. Quanto, minha irmã? 13.140. Como é que você se sente? 13.140 dias. Mas pastor, era 36 anos. Qual é a ideia? Por que a gente tem que completar essas fases? Eu escuto uma mulher daqui da igreja, às vezes ligando para as mulheres, eu acho interessante. Ela diz assim: parabéns por esta nova versão que está nascendo sua. E eu fico ouvindo, né? Minha irmã, eu sempre escuto ela ligar para as mulheres da igreja dando feliz aniversário. Mas eu fico, que nova fase é essa? Será que as mulheres são felizes em ouvir? Olha, parabéns pelo teu aniversário e por esta nova versão que está nascendo. E eu fico imaginando, as mulheres que ouvem isso devem dizer assim: uma versão mais magra, uma versão mais bonita, ou para aquelas que são esqueléticas, né? Uma versão mais gordinha, mais rechonchuda. Não é verdade? Mas qual é a ideia que o salmista ele traz para nós?
cristã, como se tivéssemos caído de paraquedas em determinadas situações. E a gente precisa aprender. Aí vai o homem mortal, limitado, temporal, fala com Deus atemporal e diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está pedindo: ajuda-me a fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre aquilo que eu fui, aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. A vida, ela não pode ser estacionada naquilo que você conseguiu. O nosso grande educador, que alegria eu tenho de ter o Paulo Freire como brasileiro. Ele dizia, as professoras devem ouvir isso bastante, que o ser humano é um ser que precisa estar todo o tempo aprendendo e avançando. Amém? E veja que o cara pensava nisso, ele levava a sério essa teologia. Ele falava o seguinte, e eu vou fazer essa pergunta para a igreja: para que nós estudamos? Resposta livre, por favor. Para aprender. Todo mundo concorda e diz amém? Amém. Aprender o quê? Como? A ler. Está fraco. Olha só o que peguei com um adolescente universitário, aprovado na Universidade Federal da Paraíba. Ele está dizendo o seguinte: nós precisamos estudar, nos preparar para aprender da vida ou para a vida. E aí eu vou matar esse jovem que deu essa resposta. Para que tipo de vida? Bora, rapaz. Não, vida. O crente, irmão, só tem uma vida. E essa vida é chamada vida Zoe. Diga assim: eu profetizo na sua vida. Vida Zoe. Pega na mão dele, na mão dela. Recebe vida Zoe aí, terra. Chame ele de terra boa, não é terra seca não. Terra boa. Receba a vida Zoe. Zoe é Z-O-E. Zoe. Receba a vida Zoe. Olha, Deus. Boa pergunta. Alguém me fez a... Mas o que é Zoe, pastor? Não tem nada a ver com Zaroi nem Zanoi, como diz o Matuto. A vida Zoe é a vida abundante, que é a vida de Deus, e é a mesma que emana dele, e ele dá a nós. Então, quando eu entendo que o salmista queria dizer que eu preciso fazer uma reflexão sobre aquilo, contar os meus dias, de onde vim, onde estou e para onde eu vou, isso vai trazer para a minha vida sentido. E olha o que o salmista faz: ensina-nos a contar os nossos dias. O Wilson chegou ao 3.6 com 2 filhos lindos, perfeitos, maravilhosos. Amém? Amém. Ligou, Wilson? Ligou. O que é que ele espera agora? Criar, ajudar. Tem objetivo. Eu preciso traçar os meus objetivos. E olha como ele termina o texto: até que alcancemos coração sábio. Isso significa, meus irmãos, que se o salmista, na idade adulta, ele fez esse questionamento a respeito dele mesmo, eu posso melhorar. Aleluia. Lembro de algumas coisas. Isso é importante para quem quer a vida Zoe, a vida abundante de Deus. Quem aqui sabe de onde veio? Estou falando da sua vida, infância, família. Você lembra como era difícil ligar um videocassete, que era artigo de luxo, que ninguém tinha, e quem comprava precisava chamar um técnico especializado para ligar aquele monte de cabo? Hoje a gente despreza. DVDs por aí com 60
90. O cabo liga 2 botãozinhos, sai imagem, sai áudio, sai tudo. A vida hoje é mais fácil, parece que a gente está perdendo a alegria de viver, porque não valoriza aquilo que tem. Não no sentido de apoderar-se, isso aqui é minha vida, não. Mas eu preciso fazer algumas reflexões. Olha, escuta isso. Você não pode fazer nada pelo que você já passou. Nada pode ser feito por tudo que você viveu. Amém, igreja? Amém. E o presente, pastor? Ok. Acabei de viver. O presente de hoje já é passado. E se eu repetisse, ia passar o resto do culto falando isso. Mas eu tenho uma pergunta para a igreja. E o futuro? Mas você não vai fazer nada? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser dispenseiros, mordomos fiéis. Então eu posso, se Deus me autorizar a viver, eu preciso ter no mínimo a intenção de viver uma vida abundante, uma vida boa, uma vida que me projete, uma vida que me leve a uma situação em que eu esteja lá no futuro dizendo: passei, sofri, orei, adorei e venci. Você quer um futuro melhor? Deus te convida hoje a fazer uma autoanálise. Não estou falando de autoajuda não, tá, igreja? Eu estou falando pelo que a palavra de Deus. Eu reflito, projeto, luto, avanço e venço. É isso que Deus quer que nós façamos. Tem alguns textos que eu tenho que dividir com a igreja. Salmo 139, 14, 18, por favor. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu te louvo porque o Senhor me fez de um modo maravilhoso. Eu te amo e eu tenho convicção disso. Continua um pouquinho mais, até o 18. Teus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais que o grão de areia. Se terminasse de contar, eu ainda estaria contigo. Fala ou não fala de reflexão? Contar, avaliar. Agora eu queria que vocês olhassem para mim um pouquinho só. Escutem bem, queridos. Qual é a ideia? Por que eu tenho que sair daqui lembrando que o pastor deste culto, ele disse que quando eu estava sendo formado, em que eu era apenas um embrião, Deus estava me olhando. Qual é a ideia? O que acontece quando alguém está trabalhando? Vem cá, Lindomar. Está solteiro ainda? Vamos orar. Eu creio. Você imagina se eu estivesse aqui trabalhando normal, fazendo a minha obra e tal, e tivesse alguém ali do lado só olhando. Quem está trabalhando, o que é que pensa dele? Algum pai lembra dessa expressão? Eu vou pedir só aos pais. Perto de quem come, isso significa o seguinte: ó, cara, se não tem nada para fazer, tu tem que ir aqui e vai me ajudar. Tu vai me ajudar a trabalhar. Trabalhar, não atrapalhar. Corrigindo. O que Deus quer dizer com isso? Deus está dizendo o seguinte: eu estou vendo tudo que está acontecendo na sua vida. Eu estou vendo o teu esforço sobrenatural, sobremaneira para vencer e avançar. Mas esse texto diz que Deus está olhando. Ele não estava lá quando você foi formado à toa. Ele tem um objetivo. Escuta aqui, igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, nesta noite. Escute bem. Deus não está observando a nossa vida à toa. Me entendam a expressão.
Senhor, salva-nos, porque estamos indo a pique, estamos quase morrendo. Ele está ali pronto para nos ajudar. Ele precisa ser invocado, ele precisa ser chamado para que ele saia. Deus é educado, viu, gente? Para quem não chama, ele só observa. Mas quando nós o invocamos e convidamos, eis que estou à porta e bato. Aquele que vier, abrir a porta e me convidar a entrar, eu entro, sento, faço morada, como com ele, sou com ele, sou com o filho dele, sou com a esposa dele, sou com todos os seus problemas. A reflexão que eu gostaria de levar a igreja a fazer é esta: Deus não pode continuar na sua nem na minha vida como mero espectador. Ele precisa ser chamado, ele precisa fazer morada na minha vida, para que a minha vida hoje presente e o futuro seja assegurada na mão dele. Vai acontecer aquilo que eu prometi, que eu empenhei como palavra na vida dele, dela, da família, do emprego, na faculdade, onde quer que você esteja, como mero espectador. Mas ele é responsável em atender os nossos convites. Aleluia. Ele tem a intenção de entrar e nos abençoar. Glória a Deus. Jeremias 29, por favor. Eu vou pedir que outra pessoa leia de 10 a 14. 14 apenas a parte B. De 10 a 14. Outra pessoa pode ler, por favor? Bem Assim alto. diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazê-los para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Amém? Amém. Eu queria resumir de uma outra forma essa leitura longa que nosso pastor Márcio fez. Ele está dizendo o seguinte: todo sofrimento na vida de um crente tem um tempo certo para acabar. Quando se cumprirem as 70 semanas, era uma profecia que existia em relação ao exílio, ao cativeiro babilônico. Ele diz assim: olha, quando se cumprir o tempo, Deus vai trazer-vos de volta. Diga para alguém aí: o tempo de cativeiro da Babilônia, do exílio, do sofrimento, da solidão, do fracasso, acabará. Pode escapar. Deus está dizendo que o tempo é dele. Glória a Deus. Entenda a minha linguagem, ela é antropomórfica. Deus não precisa disso, mas eu gosto. Quando Robson Monteiro e Jamile canta, quer dizer assim: olha, no calendário de Deus já está marcado o dia da tua ascensão. Glória a Deus. Amém. Mas quem tem fé aqui? Glória a Deus. Glória a Deus.
você. Principalmente você que fez isso, ó. Quem tem fé aqui? Mentindo, né? Para você mesmo. Alguém verdadeiramente tem fé aqui? Que o tempo do cativeiro vai passar, irmão? O tempo da luta vai acabar? Então cante. Adore. Exalte. Viva hoje, sabendo aquilo que Deus vai fazer amanhã. Glórias ao Senhor. Ainda bem que nós temos consciência que crente não pode matar o diabo. Amém? Ele está um pouquinho acima da gente em força. Mas acima dele e conosco está o maior. Olha o que eu quero dizer com isso. Não tem vez com a gente. Se Deus é por nós, maior é o que está em nós do que o que está. Mas a gente não tem poder de derrotar. Mas tem uma coisa que todo crente deveria lembrar o diabo. A tua derrota diante do meu Deus já é certa. Lembre a ele do futuro dele. Tem que dizer, vou te matar. Às vezes é o que o diabo diz, é a ameaça predileta dele. Vou te matar, vou te ferir. É a palavra mais usada para quem quer sair de dentro da feitiçaria, da macumba, do espiritismo e qualquer outra seita religiosa. Ele diz assim: se você sair daqui eu te mato. Só que quem não sai, esquece que ele é o pai da mentira. Mas eu escuto até hoje o soar, o eco da voz do poderoso Deus dizendo: aquele que vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. E aquele que é meu é meu. Aquele que é meu tem o meu selo, ele é propriedade. O diabo não tem poder. A palavra de Deus diz através do apóstolo Pedro que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Ele não toca em você, ele não toca se Deus não autorizar. Ele não te toca. É uma reflexão que nós estamos fazendo. É uma reflexão apenas de lembrar a igreja aquilo que nós somos diante de Deus. Tem gente que passa os problemas e diz assim: acho que um caminhão bateu em mim, até agora eu estou tentando anotar a placa. Olha, pensa comigo nessa expressão bem simples. Se o caminhão bateu em você e você está querendo anotar a placa, tu ficou vivo. Está consciente. Deus está marcando tempo na vida de crente nesse lugar. Não estou dizendo que o seu sofrimento vai acabar, mas ele tem um tempo determinado para tudo. Mais uma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:2. Por favor, mais uma pessoa leia para nós. Segunda carta. Segunda carta. 3:2. Rápido, meu diabo. 3:2. Vai. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Quem são as testemunhas de Deus, irmão? São os DJs que vai no domingo de manhã nos acordar? Nós somos a carta viva de Deus. E tem muita gente usando isso para dizer assim: olha, você tem que viver rico, você tem que ser milionário. Não. A carta viva de Deus vive bem, em paz, cheio de fé, unção, louvor, consagração, em qualquer situação. Não está bem? Eu louvo. Deus disse sim, eu louvo. Deus disse não, eu louvo. Glória a Deus.
expressão, mas hoje eu preciso usar. Por que crente na Bíblia passou tantos apertos e alguns chegaram a pedir a própria morte? Senhor, basta! Tira a minha vida! Para mim isso é um caso raro e clássico de depressão, falta de vontade de viver, perdeu a reflexão de si mesmo, como seria útil, vivo, nas mãos de Deus, obedecendo a Ele. Estou falando de Elias, perdão. Sabe qual foi a resposta de Deus? Olha, você não é melhor que ninguém. Você acha que só você me adora? Você está equivocado. Eu deixei reservado um grupo muito grande de pessoas que não cessam de me adorar e não se curvaram aos deuses desta época. Isso significa o que, Elias? Que você não vai morrer. Diga alguém aí, tu não vai morrer. Mexe na pessoa que está na frente, eu estou vendo gente dormindo. Toca no braço dele aí, no ombro dele. É claro que eu não sou bobo. Vigia. Você não vai morrer. Dá nas costas. Diga para ele, me perdoe, mas hoje eu estou fazendo muito e assim, olha, Deus está dizendo que esse problema vai ser resolvido. Diga a ele aí, Ele chega. E olha o que Deus disse a esse homem: Elias, você vai voltar pelo mesmo caminho que você fugiu. Eu tenho algumas coisas e eu não vou abrir mão delas. Tu vai voltar, vai arranjar sucessor, tu vai dividir a herança, tu vai fazer muitas coisas ainda. No lugar de onde tu fugisse e fosse humilhado, tu vai voltar para lá, porque é lá que eu vou te exaltar. Deus está dizendo isso. Glória a Deus! Aleluia! Fumar esse pé. Você vai usar esse problema lá na frente e vai dizer: Deus estava comigo e eu achava que não. Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Nesta época que esse texto foi escrito, eles entendiam que o coração era o centro das emoções. Era ali que eles tinham os seus sentimentos. Em outros salmos, algumas pessoas dizem que o sentimento era nos rins. Quando alguém dizia, sinto o picado dos meus rins, é como se o sentimento fosse ali. E nós precisamos entender, queridos, se às vezes nos sentimos sozinhos, tristes, e a pior sensação que um crente pode ter, sensação de estar vazio. O texto também confessa e testemunha: eu nunca vou estar sozinho. Quando eu falo igreja, muita gente entende isso. Muita gente, eu fui para a igreja hoje. Mas o texto diz o seguinte: Deus não habita em templos De homens. Se o templo não é a igreja, quem é a igreja? Nós. Isso significa que o Espírito Santo está dentro de você? Glória a Deus. Então fale para alguém, profetize, para ele lembrar. Profetize não, relembre. Você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Você não está só. Tem alguém mais forte que você. Você anda, vai e volta. Senta, deita. E a proteção de Deus está com você. O homem não vê, mas o Espírito Santo de Deus está na tua vida, diz o Senhor. Aleluia! Eu tenho
pastor é super fera? Será que o pastor chora? Será que ele entristece? Eu sou igualzinho a você. Mas de vez em quando eu escuto eco daquilo que eu digo e grito. Eu vou buscar refúgio aqui. E eu louvo a Deus porque esta palavra é verdadeira, poderosa. Quando eu digo não posso, eu me lembro que o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo, viu? Sozinho não. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você é um herói. Você é uma heroína. Amém? Está vivo, adorando, de cabeça erguida, por tudo que você passou e tem passado. Só existe uma explicação: Deus é na tua vida. Aleluia! Quero encerrar com 2 clássicos da literatura bíblica. Abra primeiro aí o Salmo 23. Abra, por favor. Estou já encerrando. Esse é o mais fácil de achar, no meio da Bíblia. Vamos dividir? Só um minutinho, meu Deus. Leia bem alto, só a primeira parte. O Senhor é meu pastor. Eu vou repetir esse breve testemunho. Uma vez eu estava numa picape, cabine dupla do meu patrão. Peguei uma carona e passou um carro bem velhinho na frente da gente. E tinha esse texto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o meu patrão, na época, uma crença diferente da minha, disse assim: isso é uma besteira, Rosivaldo. Eu disse: por quê? Ele disse assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escuta aí comigo: não vai faltar luta, não vai faltar doença, não vai faltar dificuldade, não vai faltar decepção, não vai faltar isso. Olha, irmãos, era ele falando e parece que eu ia diminuindo. Quando eu estava do tamanho do piquenês, no primeiro banquinho do lado dele, e eu perguntei assim: Senhor, me ajude a sair dessa. Aí Deus disse assim: diz a ele que não vai faltar vitória em toda a lista que ele disse. Eu saí dali do piquenês, virei o pitbull e disse: mas o Senhor nos dá vitória sobre todas as coisas. Vou perguntar a Bíblia para alguém e dizer: o pastor pregou autoajuda hoje. Isso está aqui ou não? Deus nos dá vitória sobre todas as coisas ou não, igreja? Então receba, glorifica esse Deus que te dá. Se a vida do crente fosse perfeita aqui, aqui não era terra, aqui era céu. Vida perfeita sem problema lá. Mas enquanto aqui na terra, com Deus, a vitória é garantida por Cristo Jesus sobre todas as coisas. Chega um sem fé e diz: ah, pastor, só não tem jeito para a morte. É mentira. Com meu Deus tem. Eu sei que não é uma fonte segura, mas procura no YouTube. Homens que foram ressuscitados quando seus órgãos internos foram todos retirados. Até hoje, médicos da África não explicam como isso aconteceu. Quando Deus quer, Ele nos coloca tudo novo. Verso 2. Pode ler. Sim, irmão, por favor, um de cada vez. Rápido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me. Olha para mim um pouquinho. Olha para mim só um pouquinho. Ovelha é uma característica de quem cuida de ovelha. Ela não bebe no rio quando ele está muito agitado. Ovelha não bebe, ela tem medo. É por isso que Deus está dizendo: água agitada, eu posso forçar um pouco a exegese aqui e dizer o seguinte: água agitada, com muita ventania, com
muita agitação, águas turvas, como é chamada, é tempestade. E o que Deus diz nesse salmo? Ele vai te tirar da tempestade, vai te levar para onde tem pastagem boa e verde, e você vai beber água em um momento e também numa vida tranquila. Verso 3, rapidamente. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Antes de vir eu tomei um comprimido que é clássico. Sorrisal, queimou na barriga. Sorrisal, pastor. Às vezes a gente está assim, aquela inquietação. É como se a gente tivesse um sol escaldante. Essa igreja não tem ar-condicionado ainda. Mas quem se sente refrigerado pelo Senhor? Refrigera a minha alma. Sai a inquietação, sai todo o mal-estar. E eu vou voltar melhor para casa. Acho que é o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está dizendo o seguinte: crente pode até passar lá. Se for propósito de Deus, ele passa e ele volta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu vai lá, vai ver a morte em tudo que você imaginar. Mas se tiver no propósito de Deus, tu volta. Vara e cajado, aprenda com isso, por favor. Pastor, qual é a ideia da vara? Deus usa a sua palavra como vara de correção para nós. E assim, a ovelha está saindo um pouquinho, aí ele vai lá e dá uma tapinha assim, ó. Está muito distante de mim, o que está acontecendo? Volta. Mas quando a ovelha insiste em desgarrar-se, levar a própria direção, tomar outro rumo e outro caminho, eles vão cair no precipício. E lamentavelmente eu não tenho aqui algo parecido com um cajado para mostrar a igreja. Mas é mais ou menos isso, é uma vara longa. Geralmente ela passava do pastor e ela tinha simplesmente uma curva, feita esses canos que a gente recebe a luz de fora. Tá? Uma bengala, só que ela tinha uma curva. Qual é a ideia? A ovelha caía no precipício por desobediência. A reflexão também já era isso: eu vou obedecer para não sacrificar. Amém? E ele vai, pega pelas duas patas dianteiras. Aquele gancho é para isso. Se você continuar em desobediência, você pode cair no precipício. Mas se arrepender, Deus vai te tirar de lá. Mas para isso precisa arrependimento, confissão e deixar a prática pecaminosa. Não brinque tanto com Deus. O mesmo Deus tem uma mão de misericórdia. Às vezes ela sai e entra a mão da justiça. Eu acho que o verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa expressão não tem nada a ver com aquela: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vai viver a bênção vai se arrepender. E o irmão está na hora de receber a vitória e está cantando contra o outro. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A gente não ganha a vitória de Deus para isso não, irmão. Tá bem, irmão? Amém. Se Deus vai te honrar na presença dos teus inimigos, até você vai ser surpreendido. Ainda queria ter aquele carrão, passar perto dele e dar aquela raba de arraia. Nem chega perto. Se Deus te honrar lá no deserto, diante dos teus inimigos, vem aqui e senta aqui na mesa e come comigo que Deus me deu. É o que a gente aprende com a palavra. Aquele que te desprezou, quando tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça dele. Mas a ação não é para provocar o mal no teu adversário, não. Continua só mais um pouquinho para a gente encerrar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Depois de Deus, diga para alguém aí: teus melhores
companheiros serão. Bondade e misericórdia. Diga de novo, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Glória a Deus. Eu profetizo na vida de vocês a unção de José. Glória a Deus. Amém. Eu profetizo na vida de vocês a unção de José. Glória a Deus. Eu vou explicar para você dar uma glória mais alta para Deus, tá? Não é para mim, não. Escuta! José sofreu porque ousou sonhar e Deus lhe deu os sonhos. Mas lá na frente, depois da reflexão, depois de passar na cadeia, depois de ser vendido, perseguido, odiado, desprezado, desdenhado, esculhambado. Olha a expressão que José usou para os meus irmãos. O Senhor tornou o mal que vocês fizeram em bem. Diga mais uma vez a alguém: bondade e misericórdia sempre te acompanharão todos os dias da tua vida. Do Salmo 23. Leia só o finalzinho dele. E habitarei na casa do Senhor por longe. Era esta frase que eu queria, Micael. Passou pela luta, refletiu, se preparou, venceu, Deus abençoou. Aí depois chega as desculpas esfarrapadas. Estou trabalhando tanto que estou sem tempo de ir para a igreja. Ai, pastor, queria tanto, pastor, uma varoa para casar. Ah, pastor, a mulher não deixou ir para a igreja. O texto final é esse. Eu vou esperar. Eu vou fazer a minha parte. Deus vai me dar. Mas quando eu estiver lá com a minha vitória, eu não vou deixar porque está chovendo de vir à igreja.